Todos encontraram? Diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão. E a ela que me diz: onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades fortes, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Aqui nós lemos 20 versículos, né? O último capítulo do profeta Miqueias. Profeta Miqueias, não se tem muita informação sobre ele no livro dele e nem nos demais da Bíblia. Só lá no capítulo 1 que identifica ele sendo da cidade de Morastita, e nada mais quase se sabe dele. Ele foi um profeta que se dirigiu ao povo de Israel com duras palavras, duras críticas, criticando e falando abertamente contra o pecado do povo.
Aqui nesse capítulo, de início, do versículo 1 até o versículo 7, é uma parte onde ele narra na primeira pessoa. Ele se lança aos seus ouvintes usando a primeira pessoa, e ele começa dizendo assim na primeira pessoa: ai de mim. Então, nos 6 primeiros versículos, aqui nós temos um profeta que está se sentindo na solidão. Quando ele fala ai de mim, ele se coloca como um solitário. Só tem ele lutando, só tem ele brigando, só tem ele exortando, falando, só tem ele lutando. Ele está sozinho. Assim como Elias se sentiu sozinho e orou ao Senhor: ó Deus, mataram os teus profetas e só eu fiquei, não sobrou mais ninguém, então tira a minha vida também, não me interessa mais viver. Quando o camarada se sente sozinho, muitas das vezes ele então começa a perder a esperança. Então nós temos aqui um profeta que está em desesperança. Ele está perdendo, parece que ele está perdendo a esperança. Um solitário lutando remando contra o mundo, remando contra o pecado, remando contra as trevas, se sentindo sozinho. Então ele está desesperançado, ele está perdendo a esperança. E ele começa: ai de mim, ai de mim. E ele então lança algo que parece que ser dele mesmo. Ele tem experiência, ele tem uma certa experiência com a agricultura. Ele pega a linguagem da agricultura e coloca na sua profecia. E quando ele usa a linguagem aqui da agricultura, juntando o ai de mim, dá a entender assim, dá a parecer assim, que ele chega na colheita e não tem o que colher. Não há frutos. A colheita, principalmente para os povos antigos e até hoje, a colheita é sinônimo de bênção. Quando a colheita era boa, se fazia festa, se tinha muita festa, se comemorava, tinha a festa da colheita colocado na lei de Moisés. Então a colheita era um momento onde se tinha uma grande alegria, uma grande satisfação, porque se havia colhido muito para ter mantimento no mínimo para o ano. E agora ele chega de alguma maneira que ele não explica aqui, não existe essa colheita. Será que é seca? É o castigo de Deus que veio sobre eles? Dentro de um contexto aqui, dentro desse contexto que nós lemos aqui, não se trata somente de uma possível seca, de uma peste na lavoura, não, se trata também de atitudes da população, da civilização, dos homens da época. Porque dentro da lei de Moisés, a colheita era um sinônimo de abundância, onde era abençoado o dono, onde era abençoado o sacerdote, onde era abençoado o rei, tudo que necessitava daquela colheita era abençoado naquilo ali. E dentro dessa bênção para os agricultores, para o governo, para o próprio sacerdote que dependia daquela agricultura, existia uma bênção para o pobre também. Aquele que não tinha condições de estar lavrando, de estar fazendo, de estar trabalhando na agricultura, então dentro da lei de Moisés, era então permitido, era dada uma ordem na lei de Moisés, que aqueles pobres fossem até a seara, depois da colheita, e fazessem aquilo que chamava de rabiscar a seara, ou seja, ir atrás dos segadores, e aquilo que o segador não conseguia colher, o pobre ia colhendo. Então a lei de Moisés determinava assim ao dono, ao fazendeiro, ao agricultor: ao colher a tua lavoura, não voltes para pegar o que escapou. O que o colhedor, o empregado esqueceu por algum acidente, não volte atrás, para que fique lá e não vai ser perdido aquilo lá. Os pobres virão atrás e recolherão para si, para que o pobre também tenha alimento para o ano inteiro.
E agora o profeta vai até lá, aqui dá a entender que ele foi até lá e não deixaram nada para os pobres. Então se coloca no lugar de Miqueias como se fosse um pobre. Ele vai até a seara, chega lá, não tem nada na seara, não sobrou nada para ele. Não tem nada. Ele está condenado a morrer de fome. Aí ele diz: ai de mim. Ai de mim. Aí ele começa a descrever então a situação presente do povo da época. Então ele vai começar a dizer assim: olha, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma desejou. Não sobrou nada para mim. Agora ele diz assim, no versículo 2: pereceu o benigno da terra, o homem bom da terra foi tirado. Existe aqui então aquilo que nós chamamos de inversão de valores. Quem é certo é tido como errado, e quem é errado é tido como certo. Existem épocas da sociedade que a vergonha é ser correto. A vergonha é o homem falar assim: olha, eu sou casado há 50 anos com a mesma esposa. É vergonhoso dizer: não, eu nasci homem, sou homem, e continuo homem e pretendo morrer sendo homem. É vergonhoso para a mulher dizer: olha, eu nasci mulher, continuo mulher, e se Deus quiser eu vou morrer como mulher. Estamos vivendo uma época que é a época de Miqueias, aonde o vergonhoso é falar a verdade, aonde o vergonhoso é ser honesto, aonde o vergonhoso é ser honesto. Então vivemos numa sociedade como Miqueias, e Miqueias está olhando para isso e está perdendo a esperança. Está se sentindo sozinho, está se sentindo um solitário, remando contra o mundo, contra a maré, contra um rio turbulento, e não tem ninguém para ajudá-lo, porque ele diz assim: olha, pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Não tem não me sobra nenhum. Olho do lado direito, não vejo. Olho do lado esquerdo, não vejo. Olho para frente, não vejo. E olho para trás, não vejo. E tem mais uma: quando eu vou e olho para o rei está inquirindo, ele está investigando, mas não para resolver o problema, mas para ver como que ele vai tirar proveito do problema. Sabe aquele camarada que fica de campana, e quando ele vê a situação ficando feia, ele fala assim: olha, agora é a hora de eu comprar. Sabe por quê? O camarada tem uma casa que vale 100 mil e vai me vender por 10. Sabe por quê? Ele não tem mais o que comer, e eu então vou lá e vou comprar a casa dele. Você já foi aí nos lugares distantes aí, no sertão do Brasil, em umas quebradas aí, em que um camarada, geralmente é o prefeito, ele se torna dono da cidade inteira, a maioria da cidade pertence a ele. O interessante, né? Que depois vem e passa um benefício bem na terra dele. Ele usufrui do benefício que ele já sabia que o governo ia mandar, e ele inquire tudo e faz tudo, e compra tudo baratinho, e o resto da população passando fome. É isso que o profeta Miqueias está falando aqui. Olha, o rei inquire, e o juiz, porque não é só o rei que manda, tem o juiz também, mas o juiz faz tudo por presente. Opa, vai sobrar alguma coisa para o juiz da causa ganha para esse. Sabe o que isso significa? Quadrilha, montagem de quadrilha. Se monta uma quadrilha. Muitas das vezes você entra numa associação, em alguma coisa, você está de fora e não sabe, você vai só saber quando está lá dentro, quando está lá dentro você olha assim e fala: meu Deus, aonde que eu vim parar, onde que eu vim amarrar meu burro? Você acha que eu quero ser quadrilheiro agora? Para se sair bem aqui tem que fazer parte de uma máfia, para se sair bem aqui tem que fazer parte de uma quadrilha. Era essa a situação que Miqueias estava passando, se sentindo sozinho e perdendo a esperança. Mas o quadro não parava aí. O negócio, se fosse só até aí, ainda se dava um jeito. Mas ele olhou para o rei, olhou para o juiz, estava perdido. Agora ele olha para a família.
A família é um lugar bom. A família é um lugar onde você pode entrar dentro da sua casa, estender a sua cabeça sobre o travesseiro e dormir tranquilo. Mas nem sempre é assim, nem em todas as famílias é assim. Aí ele se volta para a família, quem sabe seja a própria família dele. Afinal de contas, quando o camarada se coloca contra o erro, o primeiro inimigo é o que ele diz aqui, olha, o inimigo do homem será os da sua própria casa. E Jesus também predisse isso, olha, por causa do meu nome, vocês vão ter inimigo dentro da vossa própria casa. Quantos que têm o lar dividido? Mas a Bíblia manda ficar firme, a Bíblia exorta a ficar firme e não ceder, não dar lugar. E ele então reclama disso aí, ó, não creiais no amigo, nem confiais no vosso guia, né? Porque, versículo 9, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. E aqui então ele vai perdendo a esperança. Mas quando você pensa então que é o fim, você olha para essa mensagem e diz, mas que mensagem, hein? A mensagem de solidão, de desesperança. Quando você pensa que é o fim, vem o socorro. Quando você pensa que não tem mais jeito, que está perdido, que você vai largar tudo, aí vem uma esperança. Aí entra Deus no negócio, aí entra Deus na história, e ele diz aqui no versículo 7, usando o pronome eu, ele começa com ai de mim, e agora, no segundo ponto da mensagem, ele diz assim, eu porém esperarei no Senhor. Ele pinta um quadro, ele traz um pano de fundo terrível, mas ele fala, eu porém esperarei no Senhor, eu porém olharei para tudo isso, não perderei a minha esperança, o meu Deus é minha esperança, o Senhor Jeová está comigo, o Deus Todo-Poderoso há de me ajudar, Ele há de me levantar, que o mundo todo pereça, mas eu não vou perecer, que o mundo inteiro caia, que o mundo inteiro minta, que o mundo inteiro trapaceie, mas você não vai trapacear, você não vai ceder. Quando as suas forças forem pequenas, diga ao fraco, sou forte. Quando você não tiver mais força, diga para Deus, e Deus é a tua ajuda, Ele vai te socorrer em meio à tempestade. Quando o barco está afundando, Jesus aparece andando sobre as águas e diz, não temais, eu estou convosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sabe o que diz aqui na segunda parte do texto, aonde estou seguindo a divisão natural? O versículo 7 é a segunda parte do texto. Ele diz, olha, eu porém ouvirei, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa de oração. Ele está usando a primeira pessoa ainda, e ele está dizendo, olha, o meu Deus me ouvirá. Por quê? Porque ele é uma pessoa de oração, ele está levando o problema para Deus. Você é uma pessoa de oração? Se não é, seja. Você é alguém que tem o hábito de orar? Se não é, crie esse hábito. Tenha esse hábito e tenha certeza que Deus não vai deixar a minha e a tua oração sem resposta. Quando parece que ele está derrotado, desanimado, perdeu tudo, não, ele diz, o Senhor meu Deus me ouvirá. Deus vai me ouvir, Deus vai te ouvir. A quem bate, abrir-se-lhe-á, quem busca, encontra. Quem insiste em oração, mesmo que pareça Deus tardio para com ele, o Senhor Jesus Cristo que depressa, o Senhor lhe fará justiça. Deus há de se levantar por ti, Deus há de se levantar pela sua igreja, Deus há de se levantar pelo seu povo. Você está se sentindo sozinho, remando sozinho, ninguém te ajuda? Jesus Cristo também se viu assim.
Ele diz: olha, essa noite todos vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar. E Pedro dizia: não, eu vou contigo até a morte. Pedro, você vai me negar, você vai negar que me conhece, Pedro. Está escrito lá que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Jesus Cristo também se viu sozinho, mas ele disse: eu porém não estarei sozinho, o Pai estará comigo. Deus estará comigo. Jesus se viu muitas das vezes assim sozinho também, mas o Pai estava com ele. Quando você estiver se sentindo sozinho, olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para Deus. Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar. Tem coisa que ninguém vai te ajudar, mas Deus vai te ajudar. Deus vai estender a mão, Deus vai entrar com solução na tua vida. E aí então agora ele parte então para a terceira parte do seu capítulo 8, onde ele vai deixar de falar da primeira pessoa e agora vai falar do povo de Israel. Veja que a princípio ele estava reclamando de que povo? Do povo de Israel. Ele não estava reclamando de Babilônia, ele não estava falando dos assírios, ele não estava falando dos egípcios, ele estava falando do seu próprio povo. E agora então, ele se volta agora falando do próprio povo, mas é como se o povo estivesse falando agora. Agora é o linguajar do povo, agora é a voz do povo, agora é o povo de Deus falando. E ele começa dizendo assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Quem é que caiu aqui? Não é o profeta. O profeta está em pé. O profeta Deus levantou e manteve ele em pé. Apesar da sua desesperança, apesar da sua solidão, Deus fez com que ele permanecesse em pé. Agora quem está caído é o povo de Israel, é a nação de Israel. E ele se coloca nesse lugar também. Afinal de contas, aonde que ele está? Ele está engajado no povo de Israel. Ele está enxertado no povo de Israel. Se a igreja cai, eu caio junto. Se a igreja está levando um prejuízo, eu levo um prejuízo junto. A igreja sou eu e eu sou a igreja. O povo de Israel é o povo de Israel, mas o profeta também é o povo de Israel. E ele diz: olha, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Tá bom, eu caí, tropecei em vários pecados e agora estou no chão e os inimigos estão zombando, mas o povo está falando: não se alegre, não se alegre, porque o negócio não vai parar aí. Não se alegre, porque tem uma coisa em Deus chamada misericórdia, chamada compaixão, tem algo em Deus chamado promessa, e as promessas de Deus, para elas se cumprirem, não depende nem de mim, nem de você, não depende da fidelidade do povo de Israel, não depende da fidelidade da igreja, porque se dependesse, tudo estaria destruído, não teria Jesus nascido, não teria a mensagem do Evangelho, não teria salvação, não teria nada. Mas graças a Deus que a promessa de Deus depende unicamente de Deus. Mas então o negócio pode andar descambado que vai dar certo? Não, espera aí, olhe para o texto. Ele está dizendo assim: olha, eu caí, não te alegre sobre isso, mas levantar-me-ei. Mas como que a nação de Israel vai se levantar? Como ele vai se erguer? Como que o profeta vai se levantar junto com o povo de Deus? Como que o profeta tem essa certeza que ele vai se levantar com o povo de Deus? Tendo um pouco de conhecimento, tendo um pouco de experiência na oração, sabendo quem é Deus, conhecendo quem é Deus, sabendo que a palavra dele não vai voltar atrás. Deus não volta atrás. João Batista disse assim: olha, mesmo que seja necessário Deus pegar das pedras e transformar as pedras em filhos de Abraão, ele fará, mas que Deus terá um povo para si, Deus terá. Mesmo que Israel não queira, mesmo que a igreja não queira, mesmo que eu e você não queira, a promessa de Deus não vai ser desfeita, ela se realizará.
Ele diz aqui, ó: levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Tá certo, eu caí de uma tal maneira que agora estou em trevas, eu rejeitei a luz, eu abandonei o meu Deus, eu abandonei tudo que meu Deus me deu, fui ingrato, fui parar nas trevas, mas ainda assim Deus terá compaixão de mim e alumiará minhas trevas. O salmista fez essa oração: o Senhor meu Deus alumiará minhas trevas. Quando a noite escura chegar, quando a desesperança chegar, diga: o Senhor meu Deus alumiará minhas trevas. Aí ele reconhece, no versículo 9, o povo de Deus reconhece, diz assim: olha, sofrerei a ira do Senhor. Sabe o que é isso daqui? É o camarada reconhecendo que pecou, reconhecendo que errou. O verdadeiro povo de Deus tem essa capacidade, não de si mesmo, mas dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e aviva a minha e a tua consciência, e nós então reconhecemos que erramos. Sabe que uma coisa bem difícil, uma coisa impossível, é você levar alguém ao arrependimento. O camarada entrega a si mesmo. Olha, presta atenção na vida do patriarca Davi, do rei Davi. Davi foi um camarada que em certo momento foi entregue a si mesmo. Ele cometeu um pecado e entrega a si mesmo. Ele, em vez de confessar, ele foi lá e encobriu o pecado que ele tinha feito. E ele encobriu com o quê? Com outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Então o camarada entrega a si mesmo, ele erra e vai lá e faz igual o gato, encobre a nojeira que ele fez, mas encobre com outro erro pior do que o primeiro erro. O primeiro erro de Davi foi um adultério, e ele, para encobrir, foi lá e cometeu um assassinato. Mas quem é de Deus, quem realmente é de Deus, Deus vai lá e aviva a consciência, vivifica a consciência. Esse camarada então se arrepende, que não é algo realizado nem por mim, muito menos por você, mas é realizado pelo próprio Deus. Esse alguém se arrepende, e além de se arrepender, ainda passa por uma correção divina. É o que ele está falando aqui, olha: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Olha, eu pequei contra ele e vou ser castigado por ele. Ele vai me castigar dentro da sua correção, porque está escrito, e o apóstolo Pedro escreveu sobre isso, dizendo assim: olha, o juízo começa pela igreja de Deus, e se o juízo começa pela igreja, aonde vai aparecer o pecador? Então Deus vem e traz um juízo sobre o seu povo, aqui no caso o povo de Israel, nós falando de nós, colocando para nós a igreja de Deus. Deus traz um juízo, Deus traz uma correção, e ainda fala para o inimigo: olha, não fica se alegrando não, hein? Eu estou batendo no meu filho, mas não dê risada não. Não dê risada, não se alegre porque eu estou batendo no meu filho, porque a vara vai se voltar contra você. Não fica contente não, não fica alegre não. Alguém falou mal de mim e agora quebrou a perna. Não fique contente com isso não. Está cheio de camarada ungido por aí, ficando contente porque Deus quebrou a perna de quem estava falando contra ele. Não fique contente não. Por quê? Porque a ovelha é de Deus, a igreja é de Deus, e Deus fala para os inimigos: olha, não fique contente, não se alegre não, porque o negócio vai virar. O profeta está dizendo aqui: olha, Deus executará, Deus verá o meu direito. Deus vai julgar, e no final da história vai me dar uma carta aberta dizendo que eu estou livre, dizendo que eu sou liberto, dizendo que eu sou justificado, que eu não tenho culpa nenhuma diante dele, e ele vai se voltar contra aquele que estava me apurrinhando minha vida. E ele então
vai continuar dizendo assim: a minha inimiga verá isso e cobrirá a confusão. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Interessante, né? Quando o povo de Israel foi levado cativo, tanto o reino do norte pela Síria, quanto Judá, Jerusalém, pelo Império Babilônico, os inimigos ficaram zoando, caçoando, né? Tirando sarro. Deus abandonou eles, Deus largou, Deus não é mais com vocês não. Cadê o Deus de vocês, que agora não defende vocês? E eles não enxergavam que estava sendo a vara na mão de Deus. Deus falou para o próprio rei da Síria: olha, você foi uma vara na minha mão, você foi uma vara na minha mão, mas você não vai ficar sem correção também não. Você já viu, você procura ler história? Se não ler história, procura ler um pouquinho. Olhe para a história de Israel. Ninguém que se levantou contra Israel permaneceu impune. Cadê os impérios antigos que se levantaram contra Israel? Cadê Roma que se levantou contra Israel? Recentemente, cadê a Alemanha que se levantou contra Israel? Cadê Hitler que se levantou contra Israel? Todos tiveram o justo castigo. Quem se levanta contra a igreja terá o justo castigo. Não é que a igreja é santinha, perfeita, pura, não é isso. A igreja sofrerá a correção que ela tem que sofrer, assim como o povo de Israel no passado sofreu. Mas Deus é com o povo de Israel, Deus é com a igreja. Deus tem compaixão de nós, Deus tem misericórdia de Israel, e Deus tem misericórdia da sua igreja na atualidade. Deus terá compaixão de nós. E ele vai continuar dizendo assim: olha, os meus olhos haverão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os seus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria. Olha, Deus vai levantar. O profeta está falando aqui, dentro do assunto histórico. O profeta está falando assim: olha, Deus vai trazer o povo do cativeiro. Tanto faz ser agora aqui o cativeiro do norte como o cativeiro do sul. Não importa, não vamos ficar vendo aqui os pormenores. Mas Deus vai trazer os seus cativos, aqueles que sobraram, o remanescente, vai fazer habitar no meio da terra e vai trazer de todos os lugares para dentro de Israel. E acontece hoje, apesar de todo o erro, apesar de todos os pecados, Deus continua trazendo vidas para dentro da igreja, de todos os lugares, de todas as nações, como Ele fez no passado com Israel, Ele faz no presente com a igreja, e Ele vai trazendo vidas para dentro da igreja. E vai purificando a sua igreja, e vai fazendo a obra na vida da sua igreja, porque Ele tem compaixão, porque Ele vela pela sua palavra. Não é que a igreja merece, mas é pela graça de Deus que está sobre nós. E então Ele vai continuar dizendo então: mas esta terra, que terra? A terra dos inimigos será posta em desolação. Olha só, ele continua dizendo, ele continua falando: olha, o povo de Israel vai ser abençoado e os inimigos vão ser desolados. Os inimigos vão receber a justa retribuição. E ele então agora no versículo 14, ele fala assim, num outro ponto, agora num outro tópico: apacenta o teu povo com a tua vara. A vara do pastor fala de proteção. A vara do pastor fala em trazer a ovelha para perto de si. A vara do pastor fala em condução, em encaminhar, em colocar a pessoa no caminho certo. Apacenta o teu povo com a tua vara, traz o teu povo agora no caminho certo. O profeta no passado, um outro profeta disse assim: olha Senhor, nos converte e nós nos converteremos. Converte o nosso coração, nos dá um coração que ande na tua presença, nos dá um coração obediente, me dá um coração maleável em tuas mãos. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51. Perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, me cura, me sara do pecado.
mas me apacenta com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Agora ele se volta, agora ele está um pouco saudosista. Como foi bom no início da minha conversão, né? Os irmãos que conhecem a história da igreja recente, como foi bom lá uns 10, 15 anos atrás. Ele diz aqui, olha, como foi bom na antiguidade, como foi bom quando Deus executou várias maravilhas lá no Egito, quando tirou o povo de Israel do Egito. Olha, apacenta novamente. Lembra no passado, quando o Senhor nos deu um campo largo e extenso, e permitiu que o teu povo morasse até em Gileade, ou seja, Transjordão, um lado, uma terra além do Jordão, além daquela terra que eles tinham recebido de um lado. Deus permitiu então eles morarem do outro lado do Jordão também. E aqui ele está dizendo, olha, o Senhor vai alargar as nossas fronteiras, apesar de sermos pequenos, um povo pequeno, no meio de uma terra fértil, pequeno, um pouco, um grupinho de nada, mas nos dê, Senhor, agora aquela prosperidade do passado, onde a tua igreja alcança vários lugares. Como que a Renovada no passado alcançou vários lugares. E quando olha assim, alguém estava falando, olha, a Renovada é um ministério falido hoje. A Renovada hoje é um ministério falido. Eu escutei recentemente alguém comentando assim. Mas vamos orar como o profeta aqui, Senhor, apacenta o teu povo, olha, pega esse grupo pequeno e leva até Gileade, Transjordão, olha, leva, passa o rio do outro lado, alarga os termos do teu povo. Isaías 54, firma bem as suas estacas, olha, alarga o lugar da tua tenda, porque mais são os filhos da solitária do que o da mulher casada. Ou seja, Isaías 54 fala da glória e crescimento do povo de Deus. O povo de Deus, além de tudo, apesar de tudo, vai continuar crescendo. A igreja continuará crescendo. Denominação pode falir, denominação pode se tornar em nada e coloca um outro nome no outro lugar, mas isso não é a igreja verdadeira, a igreja invisível, a igreja que nós não vemos e nem tocamos, essa continua crescendo, essa continuará crescendo. E não importa a época, o tempo e a estação, a igreja continuará crescendo até a volta de Cristo. Enquanto Cristo não voltar, a obra continuará sendo feita. Embora tenha momentos de desolação, tenha momentos de solidão, tenha momentos de desesperança, tenha momentos que os líderes nos envergonham, pessoas de posição nos envergonham, medalhões nos lançam o nome da igreja na lama, mas mesmo assim a igreja continuará crescendo. A igreja passa pelo processo de castigo de Deus, mas também passa pelo processo de restauração. E a igreja é restaurada, e a igreja é vivificada, e a igreja continua caminhando, continua andando, e vem a chacota, e vem a zombaria, mas nós não ligamos, porque olhamos para Deus, porque somos chamados para caminhar com Cristo, e Cristo sofreu todo tipo de zombaria, Ele sem culpa nenhuma, mas nós muitas vezes, por culpa dos nossos líderes, por culpa dos nossos governantes, por culpa de pessoas que pegam o nome de Cristo sobre si, e depois jogam esse nome na lama, e nós pagamos o pato, pagamos o preço, e somos chamados de mentirosos, e muitas das vezes temos que ficar quietos, porque a acusação é contra alguém que fez algo muito feio no meio da igreja, mas nós vamos olhar para o inimigo e dizer assim, olha, inimigo, não se alegra não, o meu Deus terá compaixão de mim, o meu Deus ouvirá o meu clamor, o meu Deus atenderá a sua igreja e terá compaixão da sua igreja. E aí, então ele vai dizer assim que os inimigos então lamberão pó como serpentes, como uns répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Aqui agora então o linguajar se volta para um linguajar não de vingança,
Olha só, Deus está executando vingança, porém o profeta interpreta isso não como vingança, mas como uma oportunidade de uma evangelização. Quando o povo então de Deus é castigado, o profeta vê nisso daí uma oportunidade de evangelização. Porque Deus vai voltar a mão contra o adversário, e nesse momento nós não vamos fazer o mesmo que ele fez conosco. Quando estávamos caindo, o que o inimigo fez, que o nosso adversário fez? Tirou o sarro da gente. Cadê o teu Deus? Agora chegou a nossa vez, vamos pagar com a mesma moeda? Não, de jeito nenhum. A igreja vai aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. Eles vão sair do lugar que se esconderam e terão a oportunidade de ouvirem da igreja o evangelho pregado, o evangelho falado. Olha, eu te ofereço perdão, assim como meu Deus me perdoou, eu te ofereço perdão também. Por isso a oração do Pai Nosso ensina que nós devemos perdoar uns aos outros e orar pelos nossos inimigos, e não procurar o mal deles. Deixa, Deus vai trazer o castigo sobre eles, e quando isso estiver acontecendo, e eles vierem então cabisbaixo e temeroso, nós não vamos pagar na mesma moeda, mas vamos pagar com oração, vamos pagar com palavra de Deus, com evangelização, e vamos pregar o evangelho. E aí, então ele vai para a última parte, o final do seu pequeno livro. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueças da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Apesar de todos os meus erros, apesar do meu pecado, apesar de tudo que eu fiz, da minha ingratidão para com o meu Deus, apesar do castigo dele e da ira dele num momento, mas ele não manteve a sua ira para sempre. Na ira ele se lembra da misericórdia, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe quem é o homem. Ele conhece quem é o homem. Ele não precisa que alguém fale que o homem é errado, que o homem é trapaceiro. Afinal de contas, o nome do homem aqui, de um dos personagens, é Jacó. E Jacó significa enganador. E Deus sabe que o homem, a única coisa que ele sabe fazer bem é enganar. A única coisa que o homem sabe fazer bem é pecar, é transgredir, é furar o bloqueio, é errar o alvo, é pecar contra Deus. A única coisa que ele sabe fazer bem, que ele é expert, é em pecar. Mas Deus é grande em amor, e ele perdoa as nossas iniquidades. E aí o profeta faz a pergunta: Senhor, quem é como tu? Quem é como o Senhor? Pode ser que por alguém bom alguém ouse morrer, mas quem é que vai morrer por aquilo que não presta? Por aquilo que não vale nada? Assim é o nosso Deus. Morreu por nós na cruz do Calvário, deu a vida por nós na cruz do Calvário, porque nos ama. Ele tem compaixão, ele tem amor, e ele então esquece do pecado do seu povo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós. Ele vai ter misericórdia de nós. Agora tem algo melhor ainda. Ele vai subjugar a nossa iniquidade, jogar a nossa iniquidade no fundo do mar. Significa que jamais ele vai se lembrar do meu e do teu erro. E tem uma boa notícia melhor ainda: ele não vai fazer somente isso, ele vai lançar isso lá no fundo. E quando a igreja ressuscitar, quando nós ressuscitarmos num corpo glorioso, num corpo poderoso, não existirá mais pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo haverá feito a sua obra completa. O interessante que tem dentro dessa mensagem do aniquilamento do pecado, tem uma heresia muito grande. A gente tem medo de falar sobre isso aí, por causa da heresia que tem dentro dessa mensagem.
Porque os hereges pegaram essa mensagem e pregaram para a igreja do século presente, dizendo assim: olha, Cristo matou o pecado na cruz, e tem mesmo essa mensagem, principalmente em Romanos, e agora não existe mais pecado na terra, então você não peca mais. Quando na realidade esse pecado será dominado 100% e deixará de existir na glorificação. Quando a igreja for glorificada, aí não haverá nem como, de maneira nenhuma, como errar. Não existirá mais a necessidade, a possibilidade, não haverá mais a possibilidade de pecado. Porque o pecado já foi vencido por Cristo, o pecado foi personificado, se tornou então uma pessoa lá em Romanos, foi colocado na cruz do Calvário, e então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, matou o pecado na cruz, e esse pecado então, por ocasião da glorificação, deixará de existir, não existirá mais. Então a pessoa que foi achada por digno de chegar, de participar da primeira da ressurreição dos justos, de ficar do lado direito do Pai, esses não haverá mais condição nele presente de cometer o pecado. Por isso não entrará na nova cidade, na cidade de Jerusalém, nada que cometa injustiça, nada que cometa iniquidade, mas entrará os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que foram transformados por inteiro, passaram pela glorificação. Deus então deu um novo corpo e agora não existe mais a possibilidade de pecar. Nem que quisesse ele conseguiria, mas não haverá esse se quisesse pecar lá no céu. Porque até os anjos que pecaram foram expulsos de lá, e lá só vai ter os anjos que permaneceram, e a igreja remida, lavada e purificada no sangue do Cordeiro, e perfeita, pura, como uma noiva virgem apresentada para o seu marido. Aonde não tem ruga, aonde não tem mancha, aonde não tem defeito, igreja pura, perfeita, santa, reta, dentro da perfeição, com um corpo parecido com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então é isso. Aí ele diz assim: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Sabe quando vai se cumprir essa profecia literalmente? Depois da volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, isso daqui é uma profecia que se cumprirá literalmente lá no céu, com a igreja glorificada, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Agradeço a oportunidade.